Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue sendo derramada sobre cada um de nós. Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor. Não foi à toa que o salmista, ele disse certa vez e com muita propriedade, ele poderia estar em diversos e em muitos lugares, mas ele preferia estar na casa do Senhor, porque ele reconhecia que quando ele vem à casa do Senhor, ele com certeza seria muito mais abençoado. Nós queremos dizer da nossa alegria por receber a tantas pessoas que estão nos visitando nesta noite, outros ainda hão de chegar. Como falei hoje pela manhã, hoje nós estamos num período assim meio atípico. Muitas pessoas estão visitando outros municípios, outras cidades, outros países. Olival e Beni já há 15 dias estão viajando, estão visitando inclusive outros países, parte da Europa. Vão chegar aqui mais felizes ainda. Tem a caravana que saiu daqui de Ilhéus ontem e foi para Xingó, Aracaju. Pastor Pedro, Pastor Rubem, mais uma caravana, umas 50 pessoas estão desfrutando das belezas de Aracaju. Outros irmãos aproveitaram o feriadão para também, de alguma forma, descansar em outros lugares. Isso faz parte da necessidade humana. O descanso é necessário também, não é, Robert? Mas a gente fica feliz por aqueles que também chegam. E hoje eu estou assim, uma felicidade maior. No dia dos pais, Beni disse assim: Genilton, pai de 4 filhas. Depois do culto, algumas pessoas disseram: Beni errou, não foi? São 3, não é? Não, são 4. E ficava assim numa situação, 3 ou 4, não, são 4. E a semana passada, alguns irmãos receberam uma pegadinha aí, alguns ficaram preocupados. A gente quer louvar a Deus e dizer da nossa alegria pela presença da minha filha mais velha, Flávia, e pela presença do Samuel. Gostaria que eles ficassem de pé. Esta é Flávia, minha irmã, minha filha mais velha, uma filha do coração, a filha mais velha. Samuel, eles são membros da Igreja Batista 2 de Julho e estão conosco desde ontem. E é uma alegria tremenda. A Flávia está quase 10 anos, aproximadamente 10 anos que não vem aqui, e a gente está feliz da vida pela presença dela aqui conosco. E também Nil. Cadê Nil? Nil veio. Nil, que já não é mais visitante, tá, Nil? Ela se envolve ali, está ali juntinho de Nilza. Nil, que é nossa prima irmã. A gente está feliz pela presença dela também. Tem um casal aqui, e eu comentei com o João. Eu peguei o nome, João também pegou o nome, e nós que temos uma facilidade tremenda de esquecer o nome. Eu gostaria que eles ficassem de pé, por favor. Eles estão visitando a nossa igreja já algumas vezes. A gente não teve a oportunidade de apresentar a igreja. A gente quer dizer da nossa alegria. Repete, por favor, o nome de um e do outro. Ricardo e Nathalie. Além desses, eu gostaria de saber e conhecer outras pessoas que nos visitam nesta noite. Mas sim, aqueles irmãos ali de Ubaitaba, ia chegando, eles falaram, mais esse dali, aquele casal. Vamos, por favor, mais o outro casal, por favor, permaneçam de pé, para que a gente possa dizer da nossa alegria. Vamos dizer todos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O nosso desejo é que o nosso Pai Celestial traga para vocês uma bênção especial na noite de hoje, e que vocês saiam daqui melhores ainda do que entraram, porque tiveram a experiência de ter um encontro real e verdadeiro com o nosso Deus. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para algumas informações, rapidamente. O grupo cristocêntrico está promovendo uma caravana para a cidade de Jiquié.
estão denominando a caravana cristocêntrica. Haverá uma programação Adoras de Quié, com Anderson Freire. Será no mês de outubro, 17 de outubro, custará apenas R$ 80, 2 vezes de 40. Você pode pagar através do cartão e você terá uma oportunidade, portanto, de ter um final de semana diferente. Anderson Freire é uma pessoa que tem colocado a sua vida, a sua voz à disposição do nosso Deus, e com certeza você vai ser muito abençoado. Ali tem um telefone de contato e vocês depois poderão obter maiores informações com Raul e com John. Nos dias 31 de outubro, eu gostaria que você gravasse essa data, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, nós estaremos realizando o nosso encontro de casais com Cristo. Encontro de casais com Cristo. Nós deveremos ter nos próximos dias o culto de apresentação, mas nós já estamos trabalhando. E hoje nós vamos ter uma cantina com uma boa variedade de salgadinhos. Então, depois do culto, por favor, não saiam apressadamente, mas passe ali, deguste as coisas que estão sendo colocadas ali na cantina, e você estará contribuindo para a realização do encontro de casais com Cristo. E eu gostaria de informar os irmãos o seguinte: independente de você ter participado de encontro de casais, de jovens ou de amigos, independente disso, você pode abençoar participando da cantina. Então a gente gostaria de contar com a sua colaboração neste sentido. E finalmente, nós vamos ter agora um momento de oração. Eu gostaria que você estivesse orando 3 pedidos de oração de pessoas que se encontram enfermas. A irmã Miriam é professora, ela está em Salvador, ela submeteu uma cirurgia e ela não é membro da nossa igreja, mas ela carece das nossas orações. E eu gostaria que você estivesse orando pela irmã Miriam. Bem como gostaria que os irmãos estivessem orando pelo irmão Walter, pai da irmã Sueli Delaney. Ele encontra-se hospitalizado e ele carece das nossas orações. E finalmente, eu gostaria que você estivesse orando por Rogério Farias. Ele é sobrinho da irmã Noélia. Ele está aqui na UTI do Hospital Regional. Os médicos reconhecem que a situação dele é muito grave. Diz que ele tem apenas 1% de possibilidade de recuperação, de sobrevivência. Mas nós adoramos a um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que é o dono da vida e Ele pode todas as coisas. Portanto, a irmã Noélia, que é tio do Rogério, está pedindo que nós oremos, e nós faremos isso agora. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós teremos um instrumental e nós estaremos orando a Deus por esses 3 pedidos de oração.
nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém. Amados, nesse momento de crise que todo o país, todo o mundo está atravessando, crianças sendo encontradas nas praias, tanta coisa ruim acontecendo, e aí Abacuque fala o seguinte: a gente continua se alegrando em Deus, porque ainda que tudo aconteça, Deus é a razão da nossa existência. Deus é a nossa porção e a graça dele nos basta. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canta alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canta alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Eu queria ser assim. Eu queria ser assim, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Senhor, somos obra das Tuas mãos. Usa-nos, pois reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Eu gostaria de recitar com a igreja o Salmo 119, versículos 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Agora eu gostaria de ouvir a igreja. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amém. Nós também somos felizes, porque podemos adorar o nosso Deus, e é o que estamos fazendo agora. Graça e paz, irmãos, amém? Nós estamos aqui como igreja, e o nosso coração se alegra no Senhor, porque Ele é a alegria da nossa salvação, a alegria do nosso louvor, e a Ele nós rendemos glória, majestade, louvor e toda adoração. Amém? Vamos ouvir você botar essas palmas. Porque virá sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir. Quando fosse tu és contra as ondas lutar, seu amor a te revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Mais fé, Ele ouve ao crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será.
Aleluia. Glória a Deus. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Fiel Senhor.
fiel a mim. Que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Nós confiamos em Ti, Senhor, e somente em Ti. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Posso até chorar, a alegria vem de manhã. És Deus de perto, Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode voltar ao seu lugar, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não sei se vocês perceberam, mas é o culto todo o Senhor falando que Ele é conosco, Ele guarda, Ele cumpre sua promessa. E sem combinar nada com ninguém, a canção que hoje o Senhor ministrou meu coração para que eu estivesse aqui à frente cantando com os irmãos, é uma canção que também fala sobre isso. Que ainda que a figueira não floresça e não haja esperança, só tristeza, a gente pode erguer ao Senhor nossa adoração, porque bem de manhãzinha o Senhor virá. Amém? Mesmo que a figueira não floresça, não haja esperança, só tristeza. Se meus olhos não virem mais saída, lembrarei que na cruz me deu sua vida. Se as notas se forem com o vento e a dor levar consigo a minha voz, erguerei a ti, Jesus, as minhas mãos e darei em verdade a minha adoração. Se a música para, a chuva não passar e a tua voz já não mais escutar, não vou deixar de te adorar. Se a noite chegar e o meu coração chorar, não vou deixar de crer que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. Mesmo que a figueira não floresça, não haja esperança, só tristeza. Se meus olhos não virem mais saída, lembrarei que na cruz me deu sua vida. Se as notas se forem com o vento e a dor levar consigo a minha voz, erguerei a
ti, Jesus, as minhas mãos e darei em verdade a minha adoração. Se a música para, chuva não passar, e a tua voz já não mais escutar, não vou deixar de te adorar. Se a noite chegar e o meu coração chorar, não vou deixar de crer que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. Para, chuva não passar, e a tua voz já não mais escutar, não vou deixar de te adorar. Se a noite chegar e o meu coração chorar, não vou deixar de crer que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. Se a noite chegar e o meu coração chorar, não vou deixar de crer que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. Que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. Que amanhã, bem cedo, o Senhor virá. O Senhor virá. Amém. Senhor, somos obras das tuas mãos. Usa-nos, pois submetemo-nos à tua vontade, reconhecendo-a como melhor para as nossas vidas. Nós faremos a leitura de Romanos 12, Filipenses 2, versículo 13. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Agora eu convido os irmãos a dedicar dízimos e ofertas.
irmã Elisete para fazer essa oração de consagração ao nosso Deus. Amém. Graças te damos, Senhor, porque tua misericórdia dura para sempre. Porque as tuas misericórdias não têm fim, Senhor. E a tua igreja reconhece nesta noite que elas se renovam a cada manhã. E como igreja do Senhor, e como parte do corpo de Cristo neste lugar, Senhor, nós estamos dedicando as nossas vidas. Nós estamos dedicando, Senhor, aquilo que verdadeiramente vem de Ti. Senhor, fruto do nosso trabalho, do nosso labor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor, de uma forma muito especial, esteja acolhendo o coração dos Teus amados, esteja recebendo, Senhor, parte daquilo que veio de Tuas mãos. E nós nos consagramos a Ti, consagramos o nosso trabalho, consagramos a nossa saúde, consagramos o nosso vigor, consagramos a nossa disposição de estarmos cultuando ao Deus vivo e verdadeiro. Senhor, que esses bens, que essas ofertas trazidas ao Teu altar sejam objeto, Senhor, de expansão do Teu reino nesta terra. Oriente e capacita os amados da administração dessas entradas, ó Pai. E que a multiforme graça do Senhor permeie os corações da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos de uma forma muito especial. A Te louvamos e glorificamos por esta bênção e esta dádiva em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Irmã Ana Valéria, por favor. Graça e a paz à igreja. Esse louvor que eu vou cantar fala muito no meu coração. Quando eu era criança e que eu não tinha nem noção da palavra de Deus, eu ouvia dizer que o mundo ia acabar. Eu carregava uma tristeza comigo. Por que eu nasci nessa geração? É assim que eu orava a Deus. Eu não queria ter nascido nessa época. Chorava muito. E quando não tinha Jesus, era uma pessoa que minha alma era muito triste. Acho que todos que não têm Jesus, mesmo que esteja num ambiente mais festivo, a alma fica abatida. E esse louvor fala assim que o meu jardim já não tinha luz e que meu jardim agora é florido. Jesus me encontrou e foi por amor a mim e também por amor a você, que Ele foi como uma ovelha, assim abrir a boca, se entregou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, Deus. Louvado seja Teu santo nome, Jesus. Aquele seu olhar, fico a imaginar o tom da sua voz. Você sofreu, mas não disse nada. Se entregou assim, só eu não sofrer. Por amor você perdoou e o sol renasceu. Meu jardim já não tinha luz
apenas uma vez, mas nem mesmo assim o sonho se desfez. Você sofreu, mas não disse nada, se entregou assim, só pra eu não sofrer. E o sonho se realizou, e o sol renasceu. Meu jardim já não tinha luz, hoje as flores já enfeitam os sonhos meus. A dor que eu tinha, Você curou sarou as feridas. no meu coração. Jamais alguém me quis assim, ó como te amo, estrela da manhã. Por amor você perdoou, Fez livre outra vez. o sol renasceu. Ah, meu jardim já não tinha luz, hoje as flores já enfeitam os sonhos meus. A dor que eu tinha, Você curou, sarou as feridas do meu coração. Jamais alguém me quis assim, ó como te amo, estrela da manhã. Estrela da manhã. Você me proclamou. Aleluia, Senhor, obrigada pelo teu sacrifício lá na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está perto de você e diga assim: Deus é bom. Mas assim, mas Deus é bom demais. Amados, eu estava ali durante todo esse momento de louvor e adoração, através dos cânticos, me regozijando na presença do Senhor. Uma alegria no meu espírito que você não pode entender nem compreender. A forma como Deus trabalha nas nossas vidas é uma coisa muito linda. Todas as canções cantadas nessa celebração têm tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. E eu não posso entender isso como coincidência. No reino de Deus não tem coincidência. No reino de Deus nós temos um Espírito que trabalha a favor de cada um de nós. E eu creio que nessa noite Deus tem algo para compartilhar conosco. De forma individual, pessoal, mas também como igreja do Senhor. Porque nós vivemos dias, gente, marcados por perplexidades. Nós vivemos um constante dualismo
E é impressionante isso. Às vezes a gente encontra pessoas aqui na igreja, e elas estão sorridentes, e no dia seguinte elas estão marcadas e nodeadas por situações das mais complexas, das mais obscuras, das mais alucumbradas, das mais esquisitas. Suas vidas estão às vezes ilhadas. De repente elas estão ilhadas. De repente elas estão passando por um processo de engessamento em suas vidas, familiar, financeira, em tantas áreas da vida. Mas eu costumo dizer que é nessas horas, são nas noites mais escuras que as estrelas mais brilham. E a nossa irmãzinha cantou aqui sobre a estrela da manhã, que é Jesus. E a estrela da manhã já veio. Ele habita em nós, Ele habita em nós. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, um dos livros mais lindos da palavra de Deus. Jó capítulo 1, versículos de 6 a 12. Depois nós vamos ler Jó capítulo 2, de 1 a 6. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Compartilhe a sua Bíblia. Se você não tem, a pessoa que está perto de você não a possui. Faça isso. Olha que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Diz assim, Jó capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 12. Jó está entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar aí. Está no meio aí, no meio. Isso aí é uma dica grande, está no meio. Não é? A palavra de Deus diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a tua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos o abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Satanás está dizendo assim: ele não te adora por aquilo que você é, ele te adora por aquilo que você está dando para ele. Verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfemas diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente quanto a ele, contra ele não estenderás a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículos de 1 a 6, diz assim: e vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e veio também Satanás entre eles, apresentou-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumi-lo sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Estende a tua mão, porém, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema diante de ti da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Que o Senhor Deus aplique essa palavra, que é palavra de Deus, irmãos,
Eu quero te dizer antes de pregar que o livro de Jó não é uma poesia histórica. O livro de Jó é uma realidade. É palavra de Deus. E nós precisamos sair daqui entendendo isso, porque existem alguns teólogos afirmando que o livro de Jó é uma poesia que foi escrita para descrever o sofrimento humano. Não, Jó existiu, sua família existiu, seus bens existiram, e isso é uma realidade que a palavra de Deus traduz para nós. E nessa noite nós queremos caminhar dentro desse texto aqui, ou desses dois textos da palavra de Deus, e extrair desses textos aqui algumas verdades profundamente significativas para cada um de nós. Abaixe a sua cabeça onde você está, em nome de Jesus, e ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelo seu casamento. Em nome de Jesus, ore agora, não se disperse, não olhe em outra direção que não seja para você mesmo diante de Deus. Seja capaz de se desnudar diante da presença do Senhor. Seja capaz de orar ao Senhor dizendo: Senhor, olha para mim, olha para a minha casa, olha para o contexto da minha existência. Tem misericórdia de mim, Senhor, me contempla nessa noite. Pai, nós queremos orar a Tua palavra que diz que quando 2 ou mais na terra concordam acerca de algo, o Senhor faz nos céus. Louvado seja o Teu nome, porque nós estamos diante de uma palavra que é santa e poderosa. Louvado seja o Teu nome, porque nessa noite nós queremos aprender mais do Senhor. E enquanto nós oramos, Pai, para que o Senhor continue falando ao nosso coração através dessa celebração, nós queremos também orar por aqueles irmãos que estão ali em Aracaju. Os nossos queridos pastores Pedro, pastor Rubem, suas famílias e os demais irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles ali naquela igreja. E que o dia de amanhã seja um dia também de alegria no retorno dos teus filhos. Que eles cheguem aqui guardados, protegidos, sustentados pelo Senhor. É a nossa oração como igreja que ama os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, porque nós queremos compartilhar algumas verdades. A palavra de Deus aqui nos mostra uma reunião de Deus com seus filhos. Interessante isso. Que Deus faz uma reunião com seus filhos. E Deus está ali conversando com seus filhos. E de repente Satanás aparece naquele cenário. Eu quero te dizer que Satanás está vivo. Eu quero dizer que ele está ativo no planeta Terra. E que a palavra de Deus diz que a missão do diabo, de Satanás, não mudou. Ele continua com o propósito de matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que Deus está reunido com seus filhos e ele vem e faz Deus uma provocação a Satanás. Se você olhar no texto aqui, Deus provoca Satanás. O Senhor olha para Satanás: de onde você vem? E a agenda de Satanás continua a mesma. Ele diz: olha, eu estou por aí rodeando a terra. Eu estou aí à procura dos crentes frágeis. Eu estou aí à procura daqueles crentes que vivem uma vida rasa, uma vida circunstancial, uma vida de dualismo constante. Um dia está lá em cima, outro dia está cá embaixo. Eu estou aí à procura de gente que não quer compromisso contigo. Eu estou à procura de gente que não leva a sério a tua palavra. Eu estou aí à procura de gente que ora de uma forma técnica, que não toca o coração teu. Eu estou à procura aí de gente que está vivendo uma vida abundante na presença de Deus. Eu estou aí à procura de gente que adora a Deus no louvor e na adoração. Eu estou aí à procura de gente que dobra seus joelhos todos os dias. Eu estou aí à procura de gente que é fiel em todas as áreas da sua vida. Que ele não mudou. Mas aqui no texto, ele está rodeando a terra. E a Bíblia diz que a missão dele é buscar tragar as pessoas. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando uma ocasião. E eu tenho dito que Satanás é muito paciente. Ele não tem pressa para dar o bote. Ele não tem pressa para te pegar. Ele é extremamente paciente.
Mas aí o Senhor provoca ele. Diz assim: observaste o meu servo Jó? Olha que Deus não diz assim: observaste o meu povo na terra. Não, Deus é exclusivo. Ele diz: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus traça o currículo de Jó. Ele é um homem reto. E reto é o que você é em público. Ele é um homem íntegro. É aquilo que você é quando as portas estão fechadas. Ele é um homem temente, porque é o princípio da sabedoria. Ele é um homem que se desvia do mal, porque ele vive uma vida de santidade na presença do Senhor. Será que Deus poderia dizer isso a meu respeito? Será que Deus poderia dizer isso ao seu respeito? Tendo uma reunião com Satanás como ele teve, ele nos apresentaria como um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Que tipo de apresentação Deus faria de nós? Que tipo de carta ele iria ler na minha vida, na sua vida, que pudesse traduzir retidão, temor a Deus, desviar-se do mal? Quem teria esse legado da parte de Deus em sua vida? Aí Satanás diz assim: também até eu. O Senhor cercar-te de bens, nenhum mal chega na sua casa. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ele tem dinheiro. Era o homem mais rico do Oriente. Você imagina a quantidade de dinheiro que esse homem tinha? Aí Satanás tenta pegar aí e diz assim: ah, também. Nildo tem tanto dinheiro. Qual é o problema? Pode pegar emprestado na mão dele. Qual é o problema? Satanás está dizendo assim: ele te adora, não é por aquilo que você é, ele te adora por aquilo que você dá para ele. É porque o Senhor cercar-te de bens, por isso é que ele te adora. Ele está dizendo: ninguém ama a Deus por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus dá. Tem tudo a ver com a teologia da prosperidade dos nossos dias. As pessoas estão vindo para Deus buscando alguma coisa, querendo receber de Deus alguma coisa. Agora preste atenção. Aqui duas áreas específicas que o diabo, Satanás, ataca na vida de Jó. A primeira, nos seus bens. A segunda, na sua família. Duas áreas cruciais da nossa vida. Porque todas as vezes que a gente entra numa crise financeira, nós nos desestruturamos. Nós deixamos de ser funcionais. Nós somos invadidos por uma avalanche, por um Itaipu de amarguras que nos encurrala, que nos prensa. E a gente começa a viver uma vida marcada por mazelas, por crises existenciais, morais e espirituais profundas. Aí Satanás disse assim: toca nos bens dele, para ver se ele não blasfema de ti. Tem uma pergunta técnica para fazer para você. Você estaria preparado para perder tudo que tem? Estaria preparado para responder, para perder tudo que você tem? Pois bem, foi o que Satanás disse para Deus: toca nesses bens dele, tira ele, deixa ele bancarrota, deixa ele numa falência financeira, e você vai ver se ele não blasfema de ti. Aí eu olho para o capítulo 1, versículo 3 desse texto de Jó, e a Bíblia diz assim: e Jó era um homem que
tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Ele tinha milhares de empregados, ele tinha boi, ele tinha vaca, ele tinha jumento, ele tinha empregados, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter. Ele era o homem mais rico do Oriente. E aí, meus amados, é que começa de fato a história desse homem chamado Jó. Porque Deus permite que Satanás toque nos seus bens. E aí, eu meditando hoje à tarde, eu vi 3 áreas de ataque, de permissão. A primeira está em Jó capítulo 1, verso 15. Olha aí na sua Bíblia. A Bíblia diz: eis que deram sobre ele os sabeus, e tomaram, e dos seus moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a boa nova. No verso 16, estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Verso 17 do capítulo 1 diz assim: estando ele ainda falando, veio sobre ele outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para contar essa história. Há uma sequência, irmãos. Não foram fatos que ocorreram hoje e depois de um mês ele perdeu aquilo que vinha em seguida. Não, a Bíblia diz que sabeus, fogo e caldeus deram sobre as propriedades de Jó, e só sobrou um para contar a história. A pergunta que eu faço é: o que é que eu e você faríamos com isso? Eu conheço gente que daria um tiro na cabeça. Eu conheço gente que daria cabo da sua vida porque não consegue suportar conviver com perdas. Quando o nosso coração está no ter, nós não conseguimos perder nada. Jó agora está falido, e com ele a falência dos seus empregados. Você imagina quando as pessoas passavam por Jó no Oriente? Algumas pessoas deveriam ironizá-lo. Está aí o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. Que adiantou ele falar nesse Deus? Que adiantou ele orar pelos seus filhos de madrugada? Não é assim que as pessoas respondem quando nós estamos em crise: cadê o seu Deus? Mas aleluia, o nosso Deus está no céu. Ele está sentado no alto e sublime trono, e os seus olhos percorrem toda a terra. E hoje a gente vai aprender com Jó de que tribulação alguma, crise alguma pode tirar de nós o foco, o nosso olhar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador das nossas vidas. Tudo se perca, mas não a nossa visão do Deus que nós servimos. O verso 21 desse texto é muito lindo, porque olhando para ele, Jó diz assim, depois de ter perdido tudo: isso aqui é um tapa na cara de Satanás. Ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Satanás se preparou, sentou na sua cadeira para ouvir Jó blasfemar de Deus: eu desisto desse Deus, eu abandono esse Deus, eu dou as costas para Deus. Ele ouviu, foi uma declaração de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Ele está dizendo: nada eu trouxe, nada eu vou levar, a não ser a presença de um Deus que é bendito na minha vida. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
minha vida e a sua vida precisa ser uma vida de adoração constante. É interessante como uma dorzinha de cabeça nos faz blasfemar. É interessante como uma dorzinha de barriga faz a gente reclamar. Uma tribulaçãozinha, um tribulon faz a gente se desviar de Deus. A ruptura de um namoro faz a gente abandonar a Deus. Mas a gente aprende com Jó que Satanás entrou numa furada com ele. Jó provou: eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Pode faltar o que faltar, nós estamos aqui, irmãos. Chovendo ou não chovendo, tendo ou não tendo, nós precisamos glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas aí, amados irmãos, Satanás perdeu essa. E a Bíblia diz que 3 fontes levaram Jó à bancarrota. 3 fontes muito sérias. Mas entre o berço, e a sepultura, ele adora a Deus. Ele glorifica a Deus. Quem tem família aqui, levanta a mão. Todo mundo vai levantar. Todo mundo tem. A segunda investida de Satanás é na família. Quando eu estava preparando esse sermão hoje à tarde, teve um momento que eu chorei. Estava no meu quarto sozinho, chorei. E eu disse para Deus: Deus, eu não estou preparado para isso. Eu sei que o Senhor é soberano, mas eu não estou preparado para isso. Para sepultar os meus filhos. Um dia eu encontrei com um homem na igreja e me disse: pastor, eu não admito isso. E eu, abraçado com aquele homem, ele disse: eu não admito que meu filho tenha furado a fila. Ele não conseguia entender porque os filhos foram primeiros. Jó era um homem dedicado à sua família. Jó era um homem que se levantava de madrugadas para orar pelos seus filhos, imaginando Jó que eles pudessem ter cometido algum tipo de pecado. Jó era um homem que investia. Jó era um homem pai presente. Não era um pai somente que passava a mão na cabeça do seu filho, não, mas era um pai que intercedia, que orava e que desejava ter filhos para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que os seus 10 filhos morrem. Seus 10 filhos são tragados pela morte. Você imagina o que é um pai sepultar 10 filhos num dia só? Família é a coisa mais preciosa que a gente tem. Os nossos filhos, a esposa, o esposo, são as coisas mais preciosas que Deus nos deu, amados. Mas eu vejo esse Jó aqui, amados irmãos, vendo os seus 10 filhos morrerem, depois de perder tudo. E a Bíblia diz que ele vai para o pó e para a cinza. Passa por um processo de lamentação profunda. Não é fácil, mas ele continua com os olhos postos em Deus. Perdas materiais até que são suportáveis, mas a perda dos filhos é um negócio muito complexo.
E quando eu estava no meu quarto, eu lembrei dos meus filhos, gerados ou não gerados. E eu disse: Deus, eu não tenho condições de vê-los partir primeiro. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que tudo sabe e tudo pode fazer. Ninguém ama mais a Deus, disse Satanás, do que a família. Toca nos teus filhos. Permita que eu toque nos teus filhos. E Jó responde da mesma forma: louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Deus a quem nós servimos. Porque Satanás foi derrotado na sua segunda tentativa. E a terceira tentativa dele é uma estratégia terrível. A Bíblia diz que depois que Jó passou por esses dois períodos de complexidade na sua vida, a Bíblia diz que no capítulo 2, Deus faz uma reunião novamente com seus filhos. E Satanás está no mesmo lugar. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Satanás, ele está rodeando a terra. E o Senhor diz assim: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Essa é a minha agenda. Continuo procurando o teu povo. Continuo procurando a tua gente. Eu vou encontrar brecha em alguns. Eu vou destruir casamentos de alguns. Eu vou destruir filhos de alguns. Eu vou destruir vida financeira de outros. Eu estou andando por aí, ativo no planeta Terra. O Senhor lhe diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, sem cera, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém sua sinceridade. Olha o que Deus diz: havendo-lhe incitado contra ele para consumir sem causa. Deus estava dizendo: você fracassou em relação a Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a proposta de Deus nessa noite? É que Satanás fracasse em relação a você, a você, a você, a você, a você, a você, a você. Ele tem que fracassar, porque nós vamos permanecer de pé. Nós seremos fiéis até o fim e receberemos a coroa da justiça, porque já fomos justificados por Ele. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele eu e você pudéssemos ter sido feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Coisa linda, né? Manteve a sinceridade. Eu fiquei pensando assim: sei lá, rapaz, acho que eu chutaria o pau da barraca. Para ser sincero para vocês, é muita coisa. Mas Deus traz a palavra dele para dizer para mim e para você que nós podemos suportar sim. Que não veio sobre nós nenhuma provação humana que não sejamos capazes de suportá-la, porque com ela Deus dá o escape. Já encheu uma bola de soprar? É um exercício legal para o pulmão. Depois você vai soltando assim, bem devagarzinho, vai fazer aquele barulho enjoado no seu ouvido. Satanás às vezes enche você e você fica todo cheião assim. Aí Deus vem com escape assim. Daqui a pouco a bola murchou. Satanás foi derrotado. Nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. As estratégias de Satanás falharam, mas ele continua com o mesmo currículo. Aí ele diz assim: olha, pele por pele e osso. Eu quero ver se esse homem não blasfema
de ti, se você não se o Senhor permitir que eu toque na carne dele, no osso dele. Ei, meu irmão, eu fico pensando, homem frouxo do jeito que é, irmão, eu tiro por mim. Eu tô com um problema nessa perna aqui que eu não sei, eu arrumei ele na associação. Então subir e descer a escada aqui, tem uma dor aqui que não passa. De vez em quando eu fico mancando assim, mas eu reclamo dessa dor. Aí eu fico pensando na história de Jó e, meu Deus, complicado. Eu dava tudo para ver homem engravidar. Ah, dava. Ia ser um problema, meu irmão. Imagina. Ia ser um problemão. Médico, é parto normal, Genildo. Hein? Já pensou? Que dor de cabeça. Complicado. Satanás diz assim: toca na pele dele que eu quero ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí os versos de número 7 e 8 diz assim: então disse Satanás, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Repete comigo: maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ferida purulenta, cheio de pus, começou a cheirar mal. E a Bíblia diz que ele pegava caco de telha e raspava, ele mordia a sua própria pele, porque a dor era intensa. Ele agora está carregando o peso do sofrimento na sua própria pele. Agora ele é uma escória social, que suas feridas, desde a cabeça até os pés, dos pés até a sua cabeça, impede ele de se relacionar socialmente com as pessoas. O homem mais rico agora é o homem mais fedorento do Oriente. É o homem mais rejeitado, é o homem mais desprezado, se torna uma escória social. E para completar, ele tem uma mulher daquelas, gente boa. Essa aqui é igual a Jezabel, não os demônios que entram nela, é ela que entra nos demônios. Essa mulher está do lado de um homem que ora, de um homem que levanta de madrugada, de um homem que tem relacionamento com Deus. Mas quando ele olha para aquele objeto de sofrimento, ela diz assim, amados irmãos, no verso 9, eu não sei também se eu não diria, viu? Então a sua mulher lhe diz: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela está dizendo: é melhor morrer do que viver desse jeito. Ela não suportava mais ver a dor e o sangrado do seu marido. Mas ela erra quando ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela perdera toda a visão dos céus, do trono de Deus, da graça de Deus na sua vida. O sofrimento às vezes tira isso, tira a capacidade de olharmos para cima. Ficamos olhando para baixo, ficamos olhando para a circunstância, ficamos olhando para os problemas, ficamos olhando para a crise, ficamos alimentando o azedume na nossa alma. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas olha a resposta de Jó: louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão e diz assim: louvado seja Deus. Mas ele lhe diz: como qualquer doida você fala. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Dizer isso, irmãos, quando você está sentado num banco, numa mesa de escritório, o dinheiro e o cheque, os cartões estão ali à sua disposição, é muito fácil. Mas dizer isso quando você perdeu todos os bens, quando você perdeu todos os filhos, quando você está coberto de chagas, não é fácil. Mas ele respondeu: Satanás, você perdeu. Diga assim: Satanás, você perdeu. Aqui não. E a Bíblia diz: em tudo isso não pecou Jó
com seus lábios. Jó, você ama mais a Deus do que a si mesmo? Foi a pergunta de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E olha que eu conheço muita gente narcisista, que só é capaz de amar a si mesmo. E é isso que Satanás diz. Eu tenho uma proposta narcisista para Jó. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Toca nele. Satanás tocou. E Jó disse: eu recebo o bem, estou preparado para receber o mal. E nisto eu glorifico o nome do meu Deus. Eu exalto o nome do meu Deus. Jó declarou para Satanás: eu amo mais a Deus do que a mim mesmo. Pergunta é: você ama mais a Deus do que a você mesmo? Agora a próxima investida de Jó é os amigos. Capítulo 2, verso 11 diz assim: ouvindo isso, pois 3 amigos de Jó, todo este mal que sobrevinha sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Eliafaz, o Temanita, Beliade, o Suíta, o Zofar, o Namatita, e concentraram-se juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. Esses homens eram amigos de Jó, igreja? Sim ou não? Eram. A princípio eram. Porque a palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que eles foram lá consolá-lo. Demoraram pra caramba para ir, mas foram. Porque o homem perdeu os bens todos, perdeu os filhos, foi coberto de uma chaga miserável, maligna. Aí agora que os amigos aparecem, mas apareceu. Chegaram tarde, mas chegaram. Pior são aqueles que não chegam. E a Bíblia diz que eles estavam ali para se condoer. Embora houvesse um certo sentimento de investigação, um certo sentimento de maledicência. Vamos lá para saber o que aconteceu com Jó. Mas foram. Aí a palavra de Deus diz: levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar, e assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viram que a dor dele era muito grande. Eu tenho isso. Às vezes eu vou num sepultamento de alguém e eu não falo muito não. Eu sento do lado da pessoa e fico ali. Você sabia que essa é uma forma de você consolar? Eles ficaram ali do lado de Jó 7 dias e 7 noites sem dizer nada. Você imagina que monotonia? O cara cheio de dor, cheio de ferida, cheio de pus, cheirando mal. E aqueles amigos ali, sentados perto dele, calados. 7 dias e 7 noites. Imagina a cena. Mas sabe qual foi o problema dos amigos de Jó? É que eles começaram a interpretar a doença de Jó de forma teológica. Beliade, por exemplo, representa a filosofia da sua época. Ele apresentou uma questão filosófica a respeito do que Jó estava sofrendo. Sabe quais são as características que ele deram para Jó? Jó, isso aí é pecado. Teologia. Você está assim porque você pecou. Eles não ouviram certamente a conversa de Deus com Satanás, quando Deus disse assim: ele é reto e inteiramente a Deus se desvia do mal. Eles estavam conjecturando teologicamente: Jó é pecado. Outros estavam dizendo assim: Jó, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você roubou as viúvas. É moral. Seu problema é moral.
E eles passaram a questionar Jó ali. E a palavra de Deus nos revela, amados irmãos, que aqueles que foram consolar agora estavam colocando Jó de contra a parede. Eles estavam aumentando o quadro de dor daquele homem. Numa hora em que ele precisava receber uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, um refrigério e um bálsamo para suas dores esquisitas. Ele é questionado na sua postura comportamental. Chamaram de louco e tudo mais que você pode ler no livro de Jó. É aí que Jó rompe o silêncio. Imagine que Jó só vai falar no capítulo 3, verso 1. Depois de tudo isso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Sabe por quê? Porque Jó não estava por aqui, não, já estava por aqui. E a gente tem que entender esse homem. Porque ele perde os bens, perde a família, é coberto de chagas, é visitado por amigos que vêm consolar, mas que depois questiona toda a sua postura comportamental. Aí Jó fala: pereça o dia que nasci, a noite em que disse foi concebido um homem. Jó descreve toda a sua amargura de alma. E ele faz 16 perguntas para Deus. Ele faz 34 queixas para Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? O silêncio. A coisa mais difícil é quando Deus cerra os céus e você não vê nenhum sinal, nenhum vislumbre de que Deus está respondendo. Eu já passei isso na minha vida, minha irmã. Os céus se engessaram e eu dizia: Deus! Eu já cheguei na porta do meu quarto e gritava: Deus, eu quero morrer! Por que tu não falas comigo? Mas o silêncio de Deus é uma estratégia dele para curar nossas feridas. É uma estratégia dele para dizer: eu sou o Deus Emanuel, o Deus que não te abandonou. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nada vai impedir de eu tomá-lo na palma das minhas mãos, porque você é meu, eu te escolhi, você é menina dos meus olhos, você é propriedade peculiar minha, eu tenho a sua vida na palma das minhas mãos. Cinco áreas afetadas. A área financeira. O mais rico do Oriente, agora é o mais pobre. Saúde. Um homem sadio. Podia trabalhar, ir e vir, adorar a Deus, prestar culto, prestar sacrifícios. Moribundo. Coberto de chagas, de feridas. Casamento. Não é mais difícil. A mulher diz: amaldiçoa a Deus e morre. Filhos. E aí eu volto. Não é natural que os pais sepultem seus filhos. E é agora a hora que Deus fala. Levanta a sua mão e diz assim: Deus fala. Não sei quanto você aguentaria de tudo isso, mas a alegria maior do meu coração é quando eu chego aqui: Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó. 70 que ele não tem condições de responder. Quando ele começa a descrever a sua grandiosidade, o seu poder para estabelecer os termos da terra, para criar as estrelas dos céus, a areia. E é ali que Deus encurrala Jó. É ali que Deus nos encurrala.
Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um Deus que está no controle da nossa história. Eu não sei qual é a tribulação, qual é o tribulon, porque a palavra tribulação no grego é tribulon, vem do debulhar, de algo sofrido, mas que é extremamente compensador no final. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, faz assim comigo, a alegria vem pela manhã. E não espere amanhã, porque a alegria do Senhor pode acontecer na tua vida hoje. O teu amanhã pode ser hoje, porque Ele é o Deus que te abençoa com a fruta, com o tempo, com a chuva temporã. Sabe o que é a chuva temporã? É a chuva fora do tempo. Ele te abençoa também com a chuva seródia, que é a chuva no tempo de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, é que Deus vai te surpreender. Quem anda com Deus é surpreendido a todo momento, porque quando a gente chega na ponta do abismo, Deus estende a sua mão para nos socorrer. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando atravessares os rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu quero concluir a palavra dessa noite, levando os amados ao capítulo 42 de Jó. Vá lá para o capítulo 42. O Ministério do Louvor pode vir para cá. 42. E eu destaquei pelo menos aqui 4 verdades para a gente levar para casa hoje. Está apertado, irmão? Está difícil? Alguém já disse que carro apertado é que anda. Já experimentou botar 8 pessoas num Fusca? Eu já vi. E o bicho saiu andando. O bicho não, o carro saiu andando. Quanto mais apertado, irmãos, maior é o escape de Deus. Porque essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se você não pegou nada dessa mensagem, pega essas 4 coisas. A primeira delas, Jó reconheceu a onipotência de Deus. No lugar da blasfêmia, no lugar do queixume, ele reconhece que Deus é onipotente. Uma criança chegou para o seu pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai ficou embaraçado. Como é que eu vou responder? Aí o pai levou ele no aeroporto, e aí o avião decolou. E aí quando o avião estava bem distante, ele perguntou assim: filho, que tamanho é aquele avião? Aí a criança disse: pequenininho, pai. Aí o pai pegou ele e levou no aeroporto e mostrou um Boeing 737. E esse aqui, filho, é grande. Deus é assim. Quanto mais longe você vai ver o pequeno, quanto mais perto, aleluia, você vai ver um Deus grande. Louvado seja Deus, porque nós estamos diante de um Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que está em nós é maior. E Jó abre a sua boca, amados irmãos, e no lugar da blasfêmia eu vejo esse homem se abrindo diante de Deus, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor com a sua boca, com seus lábios. Coisa linda. Jó capítulo 42.
versículo de número 2. Olha o que Jó diz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Onipotente. Satanás, você é poderoso, mas o meu Deus, o nosso Deus, é todo poderoso. Jó reconheceu que ele andou falando demais. E minha mãe já dizia que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Ele reconheceu que estava falando demais. E a palavra de Deus diz: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre teu conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que era para mim maravilhosíssima e que eu não compreendia. Você não vai compreender todo o mistério de Deus até ter chegado no céu. Então pare de falar demais e reconheça que esse Deus é um Deus maravilhosíssimo e que nós não temos condição com essa mente finita de compreender a sua grandeza. Terceira grande verdade: Jó reconhece que ele precisa de arrependimento pelo que falou. E a Bíblia diz: escuta-me, pois eu falei, e eu te perguntei e tu me ensinastes. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Te conhecia de ouvir falar. O conhecimento de Deus é muito profundo, por isso não se ousa dizer que você conhece a Deus. Não nos ousemos dizer que nós conhecemos a Deus. O que a gente conhece é de ouvir falar. Mas Deus está dizendo: eu quero é me revelar. Eu quero é tocar em você. Eu quero é ser dentro de você. Quanto mais Ele é dentro da gente, menos a gente conhece Ele. Jó reconhece que o caminho de volta para Deus é infinitamente melhor. Por isso ele ora, por isso ele intercede. E o verso 10 diz assim, que lindo: e sucedeu que virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando orava pelos seus amigos. Ele não orava por ele, ele não orava pelos seus filhos, ele não orava pela sua casa, ele orava pelos seus. E aí, irmãos, vem a consequência de tudo isso, que não é a principal coisa, mas é que Deus é Deus. Futuca a pessoa da para você: Deus é Deus. Sabe quando Satanás, Faraó, na figura de Satanás, queria reter o povo no Egito? Ele disse assim para Moisés: eu vou deixar o povo ir, mas deixa as crianças. Moisés: nada. Ah, eu vou deixar vocês irem, mas deixa o gado. Moisés: nada. Eu vou deixar vocês irem, mas deixa as mulheres. Moisés: nada. Aí Moisés olha para Faraó e diz assim: nem uma